Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Este vídeo vai em especial para as minhas ovelhas, para os meus parceiros de guerra, para os meus alunos do curso Batalha Espiritual. E estamos trazendo esse vídeo em especial no meio dessa pandemia, deste terror que amedronta e mexe com o mundo todo, porque entendemos que é um momento de batalha espiritual, não de libertar pessoas do cativeiro do diabo, mas sobretudo nós precisamos entender que estamos numa guerra de alto nível espiritual, combatendo contra principados, e aqui envolve toda uma dinâmica do inferno. Parece-me que nesse momento o inferno todo está mobilizado. Então é uma luta que vai contra principados, contra as potestades, contra os governadores do mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade. E a intercessão nesses dias precisa ser completa, precisa ser coordenada. Eu entendo que não sou uma autoridade como generais de guerra espiritual, mestres que têm nos ensinado e que têm escrito muita coisa boa para nós podermos viver essa guerra espiritual. Mas eu sei que naquilo que compete a mim e compete àqueles que me acompanham, se faz necessário um esforço coordenado. E eu queria trazer aqui algumas questões que a palavra do Senhor nos aponta a respeito de nós, a respeito do diabo e do inferno, a respeito de Jesus Cristo de Nazaré e a respeito da realidade que nós vivemos hoje no mundo. Covid-19, o coronavírus, novo coronavírus, tem surgido, segundo comentários remotos, desde setembro do ano passado, mas que se torna público em novembro e agora, no mês de março, já atingiu todos os continentes. O terror, o medo, pavor e morte tem se espalhado de uma forma terrível. Sabemos que o pânico não leva a coisa alguma, a não ser a uma baixa da imunidade, deixando a pessoa mais suscetível à presença do vírus ou aos efeitos do vírus. Nós não queremos negar que muitas mortes já ocorreram nesses dias. E aqui, irmãos, nós não podemos ignorar a existência e os efeitos do vírus no corpo humano, esse inimigo invisível que nós não vemos, não sabemos onde ele está, aonde o nosso amigo, ele pode ser o nosso inimigo, ele pode ser o portador do vírus. E então o nosso amigo pode ser o nosso inimigo, assim como nós podemos achar que somos amigos de alguém, estar com o vírus e então sermos o inimigo do nosso amigo. Então, nesses dias, a gente precisa pensar e pensar bem, tanto para não falar besteiras, mas a gente não pode ignorar o vírus, assim como também a gente não pode ignorar a fé. A gente não pode negar o poder que o vírus tem, mas não podemos negar o poder que a fé, o poder que a palavra de Deus e o poder que a pessoa de Jesus e o nome de Jesus tem. Irmãos, nós estamos numa batalha terrível. Este surto que começa em Wuhan, na China, se expande pela Ásia, Europa, atravessa continentes e chega no Brasil, denominado agora de pandemia Covid-19.
ela é real. E nós, como povo de Deus, só podemos combatê-la de uma forma: orando, guerreando, para que os principados e potestades envolvidas na disseminação desse vírus seja destruído. Eu sei que muita gente já tem falado, mas vamos pensar algumas coisas a respeito do que a palavra do Senhor nos diz. Em primeiro lugar, eu quero trazer à memória 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que nos diz o seguinte: carregando ele mesmo, a pessoa de Jesus, em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, não existe condenação para quem está em Cristo, porque no madeiro ele levou os nossos pecados. Essa é a primeira parte que nós não temos dificuldade de compreender. A segunda parte é que pelas suas feridas nós fomos sarados. Por suas feridas nós fomos sarados. Por suas feridas nós fomos sarados. A palavra sarado, curado ou salvo tem o mesmo sentido, e é um sentido pleno, é um sentido completo, aonde não diz que a gente vai ser curado, mas diz que nós já fomos curados. Então nós não precisamos ter medo do coronavírus, não ignorando os seus ardis e os seus efeitos, mas o que a palavra do Senhor diz é que, ao invés de aceitarmos o fato de que o coronavírus pode nos atingir, o que nós precisamos é aceitar o fato de que na pessoa de Jesus, nas suas feridas, nós já fomos curados. Então o que nós temos que professar não é que estamos doentes, e isso não serve só para o coronavírus, isso serve para toda e qualquer espécie de enfermidade. Você não tem que declarar que está doente, você tem que declarar que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Essa é a primeira questão que nós precisamos entender. A segunda é quanto à nossa posição. A palavra do Senhor nos diz em Colossenses 2, 13 e 15 que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, mas nós fomos vivificados por Cristo, quando na cruz ele levou os nossos pecados e ali encravou e rasgou a cédula de acusação que era contra nós. Em Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou do império das trevas. A palavra grega em Colossenses 1,13 é roumai, que significa libertou. Isso dá um sentido completo, um sentido pleno. Então, toda e qualquer artimanha, todo e qualquer efeito, todo e qualquer domínio, todo e qualquer poder que venha das trevas já foi completamente aniquilado pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele nos libertou. Segundo, nós precisamos entender que Satanás, ele existe, é real, ele tem no seu exército principados, potestades, governadores do mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade. Ele tem um exército de pessoas ignorantes que são escravas e servos deles, a gente sabe tudo isso. Ele existe, é real. Nós não o vemos a menos que Deus permita que os nossos olhos sejam abertos para que a gente veja. Nós não ignoramos os seus ardis, as suas artimanhas, o seu domínio e o seu poder. Mas o que nós entendemos é o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 2, 14 e 15 vai nos dizer que o Senhor Jesus, além de expor Satanás ao ridículo, ao zombar dele, triunfando na cruz, triunfando sobre ele. E olha uma coisa interessante, Satanás é tão derrotado que não tem a chave nem da própria casa. Jesus tomou as chaves da morte e do inferno, acabou.
Isso é prego batido e ponta virada, como diz o meu amigo Paulo Roberto. Então, a palavra diz que Jesus ele destruiu o poder do diabo. A palavra destruir aqui é catargio, que significa aniquilar, tornar nulo, tornar sem efeito, tornar inoperante. Significa que ainda que Satanás tenha legitimidade para atuar por causa do pecado da humanidade, por causa da iniquidade que tem assolado os quatro cantos do planeta, ainda que ele tenha legalidade por a terra estar contaminada pelo pecado, nesta terra ainda existe um povo que se chama pelo nome do Senhor, um povo que tem santificado a sua vida, um povo que tem professado a fé na pessoa de Jesus e um povo que se levanta como luz contra toda e qualquer obra infrutuosa das trevas. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus nos deu poder para pisar escorpiões, serpentes e toda a força do maligno, e nada nos fará dano algum. Pensando nisso, nós precisamos orar. E esses dias eu tenho orado muito, pedindo ao Senhor chaves para essa guerra. E durante os primeiros dias desse período do jejum de Esther e de consagração e de busca pelo Senhor, e esses dias de isolamento social, em muitos e muitos momentos eu só consegui pedir misericórdia ao Senhor pelas muitas vidas que talvez sejam ceifadas e que estão sendo ceifadas nesses dias. Mas hoje às 4 da manhã, quando eu orava, o Senhor me chamou a atenção para Marcos capítulo 5, quando Jesus atravessa o mar de Genezaré e então vai um endemoniado gadareno ao encontro dele. E Jesus diz: espírito imundo, sai. E ele não quer sair, ele roga que o Senhor o mande para os porcos. Então o Senhor pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: multidão ou legião, dependendo da versão, é o meu nome porque somos muitos. E olha como a minha mente dilatou nesse momento. Sabe aquele flash espiritual? Multidão não era necessariamente o nome daqueles demônios, mas era a natureza deles. E aqui está a chave para a nossa guerra espiritual. A natureza. Então nós sabemos que é espírito imundo, porque tudo que vem das trevas é imundo. E nós sabemos a natureza. Aquele era multidão porque eram muitos. Então qual a natureza desses principados e de todos os demônios que estão envolvidos e que a gente está buscando saber qual o nome para guerrear e combater? E aí basta a gente olhar pela natureza. Nós podemos chamar esse espírito imundo de Covid-19 ou coronavírus. Nós podemos chamá-los, dependendo da região, de surto, e agora a gente já tem aqui no Brasil surto comunitário. Nós podemos chamar de epidemia, porque saiu de uma região e atinou agora para uma nação inteira. E podemos chamar de pandemia, porque já atingiu vários continentes. A partir daí, a gente começa a ver os espíritos que acompanham essa pandemia. Esses espíritos que acompanham esse espírito que foi denominado Covid-19. O medo da morte, a morte, pânico, histeria e, em alguns casos, miséria. Também sabemos que esse vírus foi encontrado em morcegos. E morcegos é uma representação de Nosferatus. Então, ao repreender esse espírito Covid-19, nós vamos amarrar Satanás em primeiro lugar, amarrar Nosferatus e toda a sua corja que o acompanha na autoridade do nome de Jesus. Também sabemos que essa é uma doença respiratória, que atinge as vias respiratórias e vai para o pulmão. E nós já sabemos qual é a natureza, qual é o nome dos espíritos imundos que atuam nos pulmões, causando bronquite, pneumonia, falta de ar, que tuberculose e coisas do tipo. Então, é o asilon, o asma
e o preto velho. Então, a nossa oração de guerra agora é contra esses principados, contra essas potestades, esses demônios, na autoridade do nome de Jesus. E eu quero orar agora, fazendo aquela oração de guerra. E essa oração ela pode servir de parâmetro para você que tem dificuldade em construir a sua própria oração de guerra. De repente, se você tem nas mãos a nossa apostila Batalha Espiritual, ou uma daquelas apostilas que tem disponível na internet, ou até mesmo você que fez EIFOL, que tem a apostila do Ágape Reconciliação, ali tem várias orações, ou talvez aquele livro Porcos na Sala, Ministrando Abaixo da Superfície, Guerra Espiritual e vários outros livros que tem ali algumas orações de guerra que você pode fazer. Isso tem muita literatura, tem muita coisa na internet, você pode usar como parâmetro e então fazer a sua oração de guerra. Então, ore comigo no nome de Jesus. Pai querido, no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu me coloco nas regiões celestiais. Eu me cubro completamente e me embanho na água da tua palavra e no sangue poderoso de Jesus que me purifica de todo o pecado. Eu coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação, tomo a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, as sandálias da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a tua palavra. Eu inspiro e me encho do teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que me dá sabedoria e que me capacita com poder para essa guerra espiritual. Eu te agradeço, Senhor, porque no nome de Jesus os meus pecados foram perdoados. E eu te agradeço porque na cruz do Calvário, em suas chagas, todas as minhas enfermidades foram tiradas. Portanto, Senhor, agora eu invoco o poder do teu nome e a tua graça para este momento de batalha espiritual, em que me posiciono no mundo espiritual para combater a Satanás e toda a hoste infernal que tem assolado o planeta Terra. E declaro agora, no mundo espiritual, revestido pelo sangue do Cordeiro, que na autoridade do nome de Jesus, eu coloco Satanás, eu coloco Nosferatus, eu coloco Covid-19, coronavírus, pandemia, debaixo dos meus pés, na autoridade do nome de Jesus, amarrado, neutralizado, completamente destruído, porque Jesus já o fez assim naquele dia, quando ele morreu e quando ele ressuscitou, quando ele foi ao inferno e colocou debaixo dos seus pés e expôs ao ridículo toda a hoste espiritual do inferno. Eu me coloco contra o inferno agora, na autoridade do nome de Jesus, e ordeno: cesse esse surto, cesse essa pandemia. Eu expulso das pessoas da minha cidade, do meu estado, do meu país e do planeta Terra. Eu expulso das pessoas a quem amo e que estão sob a minha proteção, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito imundo do Covid-19, todo medo, todo pânico, toda histeria, toda miséria que também os cerca, toda bronquite, toda pneumonia, toda falta de ar, azilon, asma, preto velho, Nosferatus, bata em retirada agora, na autoridade do nome de Jesus. Vão para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Se perca no mundo espiritual e nunca mais volte. E que assim seja feito, em nome de Jesus. Papai querido, eu também peço que agora os teus anjos sejam enviados para fazer cumprir a oração que o teu servo faz e a palavra de ordem que eu dei contra esses espíritos imundos. Que a tua graça, Senhor, nos cubra. E eu te agradeço pelo privilégio de ser teu filho, de ser teu servo, de militar neste exército que é mais do que vencedor, porque Cristo, o nosso Senhor, já venceu todas as coisas. E assim, Senhor, eu te glorifico, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente
diz do Senhor, Deus meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado uma espada para fazermos justiça contra os governantes da terra, contra esses espíritos, principados e potestades. Ao teu nome, Jesus, toda glória. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Amém. Meus amados, Deus vos abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, e sobre você que concorda comigo dizendo amém, amém, amém. Boa batalha, faça uso do conhecimento que você está recebendo e saia vencedor, porque Jesus já lhe fez mais do que vencedor. Um grande abraço.